Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião desta noite e vamos convidar para ler a página de harmonização a nossa irmã Flávia. Logo em seguida faremos a nossa prece. Boa noite. Esta página está no livro Segue-me, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Seu título, Sem Ruídos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus, e João anotou no capítulo 16, versículo 13. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos, e vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores viam, porém, os gênios sombrios que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre pura acima das misérias que chegaram ao grande campo, mas este ficou repleto de absurdidades. O caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu espetáculos, a conveniência requisitou máscaras, a política inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor, que constitui o guia único para todos até a redenção. Que possamos estar sempre com Jesus. Boa noite. De pensamentos harmonizados pela leitura de nossa página, vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece. Deus, Pai misericordioso, Jesus amigo e Mestre de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho e também, Senhor, buscando alívio para as nossas dores, tanto físicas quanto morais. Pedimos que possa nos envolver nesse instante através dos bons espíritos aqui presentes, para que possamos, Senhor, apreender a lição valiosa do Teu Evangelho que nos ensina a caminhar. Mas também, Senhor, que os nossos pensamentos possam estar em sintonia contigo, a fim de que possamos absorver as energias do passe e que elas possam ser salutares, Senhor, em nossa cura. Pedimos, Senhor, que envolva a equipe que já se prepara para a aplicação do passe e também a nossa querida irmã que trará a palavra de hoje tão necessária ao nosso aprendizado. Pedimos, Senhor, que as vibrações aqui desse ambiente possam se espalhar ao redor, no nosso bairro, a fim de que ela possa alcançar também aqueles irmãos que sofrem nesse instante, nos hospitais, nas ruas, ao abandono nos orfanatos, nos asilos, enfim, Senhor,
onde houver dor, sofrimento, onde houver a necessidade da Tua misericórdia, que ela aí se faça, Senhor. Agradecidos e certos do Teu amparo, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa irmã Carla, que vai falar para nós sobre o tema Consolador Prometido, que está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. Está com a palavra a nossa irmã Carla. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite de estudo, de aprendizado. O nosso estudo de hoje tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos estudar o tema Consolador Prometido. Vou ler a passagem e vamos depois conversando sobre o tema. Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia, o adiantamento e o aceita sem murmurar.
Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Bom, depois eu vou voltar no Evangelho também, que tem umas passagens ali muito interessantes. O que é essa passagem, né? Esse estudo quer dizer? Ele vem falar do Espírito Consolador, né? Que Jesus prometeu na última ceia dele, né? Antes da crucificação, quando ele estava com os apóstolos e discípulos, né? Na última ceia que ele fez com eles, ele promete enviar outro Consolador, né? É denominado do Espírito de Verdade, né? Este Consolador que ele promete, né, que Deus Pai vai enviar, ele só poderia vir no futuro. Por quê? Que esse Espírito só poderia, né, esse Consolador, né, esse Espírito Consolador só poderia vir no futuro, né? Quando ele fala que é quando a humanidade estaria mais esclarecida. Por que ele fala isso, né? Porque naquele momento, né, que Jesus veio aqui, estar aqui na Terra, né, trazer a boa nova, né? Porque Jesus vem à Terra servir. Ele não vem ser servido, ele vem servir. Então, ele vem trazer a boa nova. Quando ele vem aqui na Terra, né? Ele é um momento, né? Que as pessoas, naquele momento, né? Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente vê aquele momento de Jesus aqui, né? As passagens, né? Que ele teve aqui, nós vemos que as pessoas realmente não estavam preparadas. Nós lemos muito, né, das curas que Jesus fez, né, que as pessoas se mostravam muito agradecidas. Sim, eles se mostravam muito agradecidos às curas que Jesus fazia por eles. Ele curava das doenças, das coisas ruins que eles passavam, né, das insanidades. Jesus vinha e os curava. Mas Jesus também, ele ensinava muito. Além de curar, ele ensinava através das parábolas, através dos ensinamentos que ele trazia, através da palavra do amor, do amar ao próximo, né? Ele veio trazer o quê? Trazer, acontecer as leis de Deus. Ele não vai fazer nada diferente disso aqui, Jesus vai fazer. Jesus vem trazer, a praticar as leis de Deus, né? Só que aquelas pessoas que ali estavam naquele momento conturbado, eles ficavam agradecidos por terem sido curados, mas eles não aprendiam o que Jesus trazia, né? Diferente dos apóstolos, dos discípulos que o seguiam, né? Mas as pessoas com que ele convivia, que tem várias passagens deles, se mostrava somente agradecido. Agora, escutando o que ele dizia, não se mostrava. Então, quando Jesus fala isso na última ceia dele, que viria o Consolador, né, futuramente viria o Consolador, qual seria o objetivo desse Consolador? Vir, né, novamente, né, vir aqui, né? Ele viria trazer o que Jesus não completou, porque Jesus não disse tudo, né? Acabamos de ler isso aqui agora, nessa passagem do Evangelho, né? Jesus não disse tudo. Então, se ele não disse tudo, precisava vir outro para dizer tudo, né? E esse viria, e quem né? Esse Consolador que viria trazer, falar, né? Trazer o que Jesus não disse tudo, né? Acabar de dizer o que Jesus disse. Ele faria, o que esse Espírito viria aqui fazer, né? O Consolador. Ele viria ampliar o que Jesus trouxe.
Ele ia ampliar o que Jesus trouxe. Ampliar o quê? Fazer valer as leis de Deus, que foi o que Jesus veio fazer aqui. Então, esse Consolador, né, que viria futuramente, que Jesus diz para os discípulos e os apóstolos dele, viria trazer, a ampliar essas leis de Deus, a que Jesus nos ensinou lá no passado, quando ele esteve aqui, né? Então, eu quero agora ler mais algumas, mas antes de ler, eu vou falar deixa eu completar. Então, né, ele veio fazer isso. Vamos falar um pouco sobre as revelações, né? Primeiro vem Moisés, né? Quando ele fala do Espírito Consolador, né? Aquilo tudo, ele fala como, né? Moisés vem, né? A primeira revelação, Moisés, né? O Decálogo, né? A segunda revelação é o quê? Jesus, que vem trazer a Boa Nova. E essa terceira revelação seria o Consolador que Jesus promete, né? Que viria. Bom, nós vimos, né? Que Moisés era uma pessoa, né? Era personificado. Jesus também era uma pessoa, né? Era personificado. E esse Consolador, ele era personificado? Eu vou fazer agora uma leitura aqui do Evangelho e a gente vai voltar a isso que eu estou falando. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germen de verdade que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir, né? Então, assim, dessa passagem, né, que Jesus, da última ceia dele com os apóstolos, até esse futuro, né, que ele diz, vai vir no futuro, esse Consolador vem no futuro. Ainda vem esse Consolador aí que nosso Pai vai enviar aqui aqui à Terra. Então, esse período é o período que ele diz aqui da ciência, né? Teria que ter um desenvolvimento, teria que ter uma inclusão da ciência para que as pessoas estivessem mais amadurecidas para receber esse Consolador. Vamos ver agora a Gênesis. A Gênesis vai falar esta passagem. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, que eu acabei de falar. A segunda no Cristo, mas a terceira não tem um indivíduo algum a personificá-la. As duas primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por conseguinte, pode arrogar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente sobre toda a terra,
a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Então, meus irmãos, esse Consolador, ele não vem personificado. Como vem este Consolador? Como é que chega aqui, né? Como Jesus, né, prometeu que ele viria. Ele vem como? Ele vem, né, depois que a ciência já começa, a eclodir já começa, né, ao desenvolvimento, né, da sociedade. Ele vem no momento, né, esse Consolador, ele eclode no mundo todo. Através do quê? Como é que ele traz, né? Primeiro Moisés, segundo Jesus. E como é que ele vem? Kardec? Não foi Kardec. São há todo um planejamento, né? Como acabamos de falar, como houve o planejamento de Moisés, como houve o planejamento de Jesus, como vem o planejamento também da doutrina espírita, da terceira revelação, que é esse Consolador, que é o Espiritismo, né? Como é que ele vem? Ele vem através de quê? Naquele momento. Ele eclode, né, no mundo todo. Começa a aparecer, né, vários espíritos, várias mensagens no mundo todo, começa a eclodir mesmo, né? Espíritos, claro, que superiores, não era qualquer espírito, né, que vem trazer essas mensagens, né, essas palavras, vem trazer essa verdade, né? São vários espíritos e espíritos superiores, não pode ser, né, o espírito brincar, né, era uma coisa séria. Como eu falei, né, houve toda uma preparação para esse momento. Então, quando ele vem trazer eclodindo em todos os lugares, eclodindo em todos os lugares. E como é que o Kardec é o fundador do espiritismo? Não, ele é o codificador, né? Kardec foi um instrumento para organizar, para codificar, né? Para codificar tudo aquilo que os espíritos trouxeram. Então, Kardec, ele não é o fundador, como, né, algumas pessoas ainda pensam, Kardec que criou a doutrina espírita. Não, Kardec codifica o que os espíritos vêm trazer. Ele vai codificar tudo aquilo que ele ouviu, né? Ele vai organizar, né, tudo aquilo que ele ouviu. E era muito, foi uma eclosão. Nesse momento, quando chega a terceira revelação, né, que é o Consolador, quando ele chega, né, que é o Espiritismo, ele vem eclodindo no mundo todo, em toda parte do planeta, tá? Então vamos falar agora sobre o Espiritismo, né? Aqui volto ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, né? Foi o quê, né? Foi veio do quê? Divino, né? Veio de Deus, né? Veio de Deus. Então não era o que vem de Deus, a gente não vem mentira, né? Então, foi por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento
tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É consolador, porque a doutrina é consoladora. A doutrina nos acalma. A doutrina nos explica que o sofrimento existe. Mas o sofrimento existe porque ele tem uma causa. Mas ele também tem um fim. Então isso nos consola. O Espiritismo nos consola porque ele traz a verdade. Ele traz o acalanto. Ele traz que tem um fim, que nós estamos aqui para progredir. Nunca regredir. Se não deu certo nessa passagem aqui na terra, nós vamos voltar. Nós vamos voltar porque Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez retornar e fazermos diferente. Aproveitarmos essa oportunidade que Deus nos traz. Então, é o Espiritismo que nos traz esse consolo. E por isso que é o Consolador, é a terceira revelação de Deus. E para a gente concluir, achei muito interessante, é do livro Opinião Espírita. E é assim, luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido, desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso
aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Bom descanso, uma boa noite de sono a todos meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Encerrando a primeira parte do nosso trabalho, vamos agradecer a nossa irmã Carla pelo estudo, a nossa irmã Flávia pela leitura da página e vamos também lembrar os companheiros que ficarão para tomar o passe que possam permanecer em vibrações até o final da música. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus. Jesus, amigo querido, te agradecemos, Senhor, pelo contato com o Evangelho através da doutrina espírita. Que esses esclarecimentos possam ficar circulando em nossas mentes, em nossos corações e que possamos ter a coragem necessária para colocá-los em prática no nosso dia a dia, promovendo também a cura que buscamos, Senhor. Agradecidos pela oportunidade, te pedimos a permissão para encerrarmos essa parte do nosso trabalho e darmos início ao trabalho do passe magnético. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.